Tenho pensado sobre onde podemos ir e acho que quero ir rio acima. Rick Ness está a deixar Gold Rush. E não é por causa do ouro, do fracasso ou da exaustão. É por causa de uma mulher. Durante anos, enfrentou invernos rigorosos, máquinas avariadas e probabilidades impossíveis. Mas nada o fez desistir. Agora, quando os fãs pensavam que ele nunca iria desistir, tudo mudou. Quem é esta mulher? E por que é que ela tem o poder de o fazer desistir de tudo? Syntonize. Porque esta verdade chocante é tão incrível que vai derreter o seu coração imediatamente. A mulher que mudou o mundo de Rick, Liz Marie. Se acompanha a história de Rick, já ouviu este nome antes. Para a maioria, era apenas a sua namorada. Uma presença discreta à margem da corrida ao ouro. Mas, por detrás de portas fechadas, Ela era algo completamente diferente. ela não entrou simplesmente na vida de Rick. Ela mudou isso. Ela virou tudo de pernas para o ar em pouco tempo. Ficou claro que a mineração de ouro já não era a maior preocupação de Rick. Antes de nos aprofundarmos, percebe-se que o impacto de Liz Marie na vida de Rick foi muito mais dramático do que qualquer um imaginava. E isto é só o início do que realmente te vai chocar. Tudo começou da forma mais moderna possível. Online. Rick estava exausto de mais uma temporada exaustiva, mal conseguindo sobreviver quando conheceu Lizzie. Ela era ousada, confiante, e deu-lhe algo que ele nem sabia que estava a perder. Ela fê-lo sentir-se mais do que um garimpeiro, como se ele tivesse uma identidade para além da sujidade e do lucro. Este tipo de coisas é inebriante, especialmente para um tipo que passou anos atolado em lama, sempre em busca do próximo grande pagamento. A sua ligação foi instantânea e, antes que alguém se apercebesse, Lizzie já estava completamente inserida no mundo de Rick. Ela foi até ao Yukon, apareceu na propriedade dele e deixou claro que não estava ali apenas para passear, mas que se estava a sentar à frente. A tripulação levantou as sobrancelhas. Rick sempre foi extremamente independente. Um tipo que trilhou o seu próprio caminho depois de se separar de Parker Schnabel. Mas agora tinha um parceiro e estava totalmente envolvido. Durante um tempo, funcionou. Lizzie esteve ao seu lado em todas as dificuldades, e Rick colocou-a no centro de tudo. Mas a mineração não é um conto de fadas. É duro, imprevisível e implacável. Quando a época começou a piorar, quando o ouro não estava a chegar como deveria, as fissuras começaram a aparecer, e Lizzie não estava preparada para a pressão. No início, a tensão era subtil. Detestava as longas horas, as noites sem dormir, a obsessão por jaguares e máquinas. Não percebia por que é que Rick tinha de dedicar cada momento do seu dia a um trabalho que mal o deixava respirar. Para ela, não valeu a pena. Ela queria outra coisa. Algo mais fácil. Algo que não exigisse sacrifícios intermináveis. As quesilhas começaram pequenas, mas não continuaram assim. Acusou-o de se importar mais com a mina do que com ela. Rick, já exausto da temporada. Reagiu. Ele passou anos neste negócio. Ela estava ali há 5 minutos. O que é que ela sabia sobre a sobrevivência no Yukon? As discussões tornaram-se o novo normal, ecoando nas paredes da sua cabana remota, enquanto o mundo lá fora permanecia congelado e silencioso. E depois veio o ciúme. A corrida ao ouro tornou Rick famoso. Fama significava fãs, e fãs significavam atenção. Lizzie não aceitou. Os gostos no Instagram, as fotos em feiras de mineração. Ela viu ameaças em todo o lado, e então ela encontrou mensagens. De quem eram? Não importava. O que importava era que isso confirmava todas as suspeitas na sua mente. A partir desse momento, o relacionamento deles não estava apenas em dificuldades. Estava a arder até o chão. O mundo de Rick, antes tão claro e focado, era agora uma confusão de batalhas pessoais. Ele já não estava apenas a minerar ouro. Ele estava a tentar evitar que a sua vida desmoronasse. E quanto mais ele tentava aguentar-se, mais depressa ela escapava. A temporada foi brutal. Mas não foi o clima, os colapsos ou a má sorte que o destruíram. Era uma guerra constante em casa. Finalmente, algo tinha de ceder, e não seria Lizzie. Rick fez a sua escolha. E não era ouro. Afastou-se de tudo. A mina, a equipa, as câmaras. Passou anos a provar-se, abrindo caminho até o topo. Mas quando o amor e a ambição entraram em conflito, o amor venceu. Ou pelo menos era o que parecia. Ninguém sabe realmente o que Liz encontrou no telefone de Rick, mas foi mal o suficiente para desencadear uma reação em cadeia que ninguém conseguiu impedir.
Talvez fossem mensagens de flirt. Talvez algo pior. Mas para Liz, era pura traição. E quando descobriu, não ficou apenas zangada. Ela explodiu tudo. Rick achou que as coisas estavam mal. Mas quando Lizzie partilhou a luta com o mundo, tudo rapidamente piorou. A separação que tomou conta da internet. Em vez de tratar do assunto em privado, Lizzie levou a luta para as redes sociais, onde o mundo inteiro podia assistir. Chamou-lhe mentiroso, trapaceiro e alguém que nunca a mereceu. Os fãs de Gold Rush, sempre sedentos de drama, devoraram tudo como um buffet de caos. As pessoas escolheram lados, debateram online e transformaram a ruptura num verdadeiro reality show. Apanhado no meio da tempestade, tentou controlar os estragos. Admitiu que não era perfeito, mas insistiu que as coisas não eram tão simples como Lizzie fazia parecer. Amava-a, mas o estresse de conquistar fama e acompanhar tudo tinha-o levado a uma má situação. As suas desculpas, porém, não impediram a tempestade de fogo. Durante as semanas, o seu rompimento foi a maior história na comunidade Gold Rush. Algumas pessoas apoiaram Liz, chamando-lhe apenas mais um homem que não conseguia ser leal. Outros defenderam-no, dizendo que Lizzie sabia no que se estava a meter quando se envolveu com um mineiro. Quando todos pensavam que tudo tinha acabado, aconteceu o mais chocante. Voltaram a ficar juntos. Ninguém esperava por isto. Precisava de provar que levava a sério a mudança. E isso significava tomar uma decisão que chocava toda a gente. Desistiu da corrida do ouro. O homem que sempre disse que a mineração lhe estava no sangue simplesmente foi-se embora. Por quê? Porque a Lizzie não queria aquela vida. Ela não queria esperar enquanto ele passava 16 horas por dia, coberto de lama, a perseguir ouro. Ela queria algo diferente, e ele deu-lhe. Reuniu a sua equipa, olhou-os nos olhos e disse que estava tudo acabado. Chega de mineração, chega de câmeras de TV, chega de Yukon. Ele estava acabado. A notícia atingiu o mundo da mineração como um terremoto. Até Parker Schnabel, que já foi seu chefe e depois seu rival, tentou convencê-lo a desistir. Todd Hoffman, um homem conhecido por tomar decisões precipitadas, ficou chocado, mas não vacilou. Ele e Lizzie fizeram as malas e partiram em busca de uma vida mais tranquila e acolhedora, longe das minas. Durante algum tempo, pareceu um final feliz. Acabaram-se as noites longas em temperaturas gélidas. Chega de estresse sem fim. Ele já não estava atrás de ouro. Ele estava a perseguir a felicidade. Mas aqui está a questão sobre ir embora. Às vezes o passado não te deixa ir. A mineração não era apenas um trabalho para ele. Era a sua identidade. E por muito que Lizzie quisesse que ele deixasse aquela vida para trás, começaram a circular rumores de que ele não era tão feliz como fingia ser. Algumas fontes internas afirmaram que teve dificuldades em adaptar-se e que, sem Mamina, se sentia perdido. Outros sussurravam que Liz, agora totalmente controlada, era quem se afastava. Ela conseguiu o que queria. E agora? Talvez já não tivesse tanta certeza de que o queria. Depois começaram a surgir rumores de outro rompimento. Os fãs repararam que Liz deixou de publicar fotos dele. De repente, as suas redes sociais encheram-se de mensagens vagas que gritavam problemas. Ele estava a arrepender-se de tudo? Será que finalmente percebeu que tinha desistido de muita coisa? A maior questão de todas pairava sobre a base de fãs de Gold Rush. Ele voltaria? Os produtores do programa terão deixado a porta aberta para ele, dizendo que seria bem-vindo a qualquer momento. A sua antiga equipa, agora a trabalhar para outros mineiros, disse que largaria tudo para se juntar a ele. Fãs? Estavam à espera, observando, torcendo por uma reação. Mas ele tinha feito a sua escolha. A verdade é que nunca foi apenas mais um mineiro. Era um lutador. Um homem que assumia riscos, um homem que construiu o seu próprio caminho. E mesmo que o amor o tenha afastado das minas, a lenda do mineiro que se afastou por uma mulher será comentada durante anos. Talvez um dia ele regresse ao Yukon. Pegue nessa pá e lembre ao mundo do que é feito. Talvez ele prove que o amor vale mais do que o ouro. Ou talvez, apenas talvez, ele se torne a maior história de IC na história da corrida ao ouro. Sair da corrida ao ouro foi uma coisa. Mas antes da mineração, Rick tinha um sonho diferente. Um que se desmoronou antes mesmo de começar. A vida que quase nunca aconteceu. Rick Ness nunca foi o tipo de rapaz que ficava parado. Nascido a 5 de março de 1981, em Milwaukee, Wisconsin. Cresceu no meio do barulho ensurdecedor dos estaleiros de construção,
observando a sua família a construir coisas de raiz. Maquinaria pesada já fazia parte da sua vida antes mesmo de ele saber o que fazer com ela. Mas esse não era o plano para ele. Não, tinha sonhos maiores. E começaram no campo de futebol. O futebol americano do liceu era a sua praia, e tinha talento para ir mais longe. Quando se formou em 1999, o jogo era tudo. O futebol universitário parecia o próximo passo lógico, mas o destino tinha outros planos. Um ferimento devastador na cabeça acabou com tudo, fechando a porta a um futuro que tinha imaginado. Este tipo de perda pode destruir uma pessoa. Mas não estava disposto a desistir. Ele só precisava de encontrar um novo caminho. Em vez de se afogar em arrependimento, virou-se para a música. Em 2004, foi cofundador da 357 String Band, misturando bluegrass com energia punk, algo que tinha o seu próprio tipo de poder bruto. Tocava contrabaixo, e a banda fez uma digressão por inúmeras cidades, vivendo o tipo de vida caótica que acompanha as digressões. Lançaram 3 álbuns, Ghost Town em 2006, Fire and Hail em 2008 e Lightning from the North em 2010. Mas, tal como a sua carreira no futebol, a banda não durou para sempre. No final de 2011, tudo acabou. E ele ficou a pensar novamente o que aconteceria a seguir. A mineração não estava nos planos. Não sonhava em desenterrar ouro nem em trabalhar 16 horas por dia no frio gelado. Mas quando o destino lhe traz uma oportunidade, por vezes simplesmente agarra-a. Em 2006, enquanto a sua banda tocava numa feira no Alasca, conheceu Parker Schnabel, um rapaz que já fazia sucesso no mundo da mineração. Não tinha experiência nem ideia real do que era a mineração, mas Parker viu algo nele. E talvez também tenha visto algo em Parker, uma porta para algo novo. Na 3ª temporada de Gold Rush, fazia parte da equipe de Parker. No início, era apenas um camionista de pedras, outro tipo a tentar acompanhá-lo. Mas tinha algo que os outros não tinham: coragem. Trabalhou mais, aprendeu mais depressa e, em pouco tempo, tornou-se o braço direito de Parker. Quando chegou a 9ª temporada, estava pronto para seguir o seu próprio caminho. Gerir uma operação de mineração não é brincadeira, mas ele não tinha medo de correr riscos. Montou a sua própria equipa, enfrentou os seus próprios fracassos e lutou por cada grama de ouro que tirou da terra. A mineração é brutal, o equipamento avaria. O clima não se importa com os seus planos e a pressão para atingir os objetivos de ouro é implacável. Enfrentou tudo, ora vencendo, ora sobrevivendo com dificuldade. Mas ele continuou, e as pessoas repararam. O tipo que já foi músico liderava agora a sua própria operação de mineração, provando que o trabalho árduo e um pouco de teimosia podem levar-nos mais longe do que a experiência alguma vez conseguirá. A sua história não se desenrolou apenas em Gold Rush. Juntou-se a Parker na Gold Rush, Parker's Trail em 2017 e 2018, viajando para lugares selvagens como a Papua Nova Guiné e a Guiana, aprofundando o mundo da mineração de ouro. Não se tratava apenas do ouro, mas de ultrapassar limites, de se testar de formas que nunca tinha feito antes. As câmaras seguiram-se, mas o verdadeiro desafio era sobreviver à realidade imprevisível do trabalho. A sua vida pessoal também não tem sido fácil. Tem tido um relacionamento intermitente com Liz Marie, uma ex-enfermeira de Wisconsin. Acabaram. Voltaram e enfrentaram o tipo de escrutínio que acompanha a vida pública. Liz até se juntou a ele no Gold Rush em 2021. No início de 2023, pareciam estar de volta, com ele a partilhar vislumbres da sua vida juntos online. Mas o maior golpe na sua vida não foi uma má época de mineração ou uma crise de relacionamento. Foi a perda da sua mãe, Judy Marie Bedard. Em 2018, o cancro levou-a e a dor foi devastadora. Pela primeira vez em anos, afastou-se da mineração. Precisava de tempo. Precisava de descobrir como seguir em frente sem a mulher que sempre esteve lá para ele. Esta pausa não foi apenas uma questão de luto, foi uma questão de sobrevivência. Porque mesmo os tipos mais duros só conseguem aguentar até certo ponto antes de desistir. A história dele não é um caminho reto. Vira e às vezes bate com a cabeça na parede, mas ele não para. Seja futebol, música ou mineração, ele dedica-se com tudo o que pode. Algumas pessoas veem Gold Rush e veem apenas mais uma estrela de reality show. Mas aqueles que realmente prestam atenção veem um tipo que se recusa a ser definido pelo fracasso.
Em 2024, ainda estava nisso. Ainda a perseguir o ouro. Ainda a liderar a sua equipa. Ainda a provar que pertence a uma indústria onde a experiência geralmente supera a ambição. O seu patrimônio líquido ronda os 3 milhões de dólares. Construído com suor, risco e o tipo de teimosia que se recusa a aceitar um não como resposta. Ele não é apenas um mineiro, é um lutador, um tipo que assume riscos, um tipo que continua a reinventar-se. E talvez seja essa a verdadeira história aqui. Não o ouro, nem as câmaras de TV, mas o fato de que, independentemente do que a vida lhe reserva, ele continua a seguir em frente. Mas por quanto mais tempo conseguirá ele resistir até que o peso de tudo isto o alcance finalmente? A mineração sempre foi difícil. Mas começar a sua própria equipa sem a ajuda de Parker testaria Rick de formas que ele nunca imaginou. A aposta da corrida ao ouro. Isso valeu a pena. Rick Ness teve a sua quota parte de momentos selvagens em Gold Rush e a sua jornada de personagem secundária para comandar a sua própria equipa de mineração foi nada menos que uma montanha russa. Seja a lidar com acordos traiçoeiros, máquinas a avariar nos piores momentos ou grandes aquisições de ouro que deixam todos boquiabertos. Provou inúmeras vezes que não desiste sem lutar. A sua ascensão até se tornar o seu próprio patrão não foi fácil. Cometeram-se erros, perdeu-se dinheiro e exaltaram-se ânimos. Mas, apesar de tudo, continuou a lutar. A nona temporada foi um salto enorme. Afastou-se da equipa de Parker Schnabel e decidiu seguir uma carreira independente. Uma atitude ousada, mas não propriamente a mais segura. Em vez de escolher mineiros experientes, depositou a sua confiança num grupo de novatos que mal conheciam uma mina de ouro. Desde o início que os problemas se acumularam, encontrar um bom tanque de lavagem tornou-se um pesadelo e, quando conseguiu não demorou muito até que isso lhe começasse a dar dores de cabeça. Falhas, avarias e perdas de tempo ameaçavam afundar toda a operação. Mas não estava disposto a recuar. Com pura teimosia e a ajuda de alguns mineiros experientes, voltou a colocar a central em funcionamento, provando que não era apenas um novato-chefe. Depois vieram as condições brutais. As falhas de equipamento são uma coisa, mas quando a mãe natureza decide envolver-se, as coisas vão de mal a pior. Uma tempestade brutal quase inundou o seu local, colocando todo o seu trabalho árduo em perigo. A sua equipa reagiu, erguendo barreiras e trabalhando dia e noite para impedir que a água engolisse toda a operação. Foi um momento de tudo ou nada e conseguiram sobreviver mesmo a tempo de fazer a sua primeira grande pesagem de ouro. Este foi o ponto de viragem. A prova de que a aposta estava a dar resultados. A 10ª temporada trouxe objetivos maiores e riscos ainda maiores. Ele precisava de um novo terreno, e isso significava entrar no jogo da negociação. Enfrentar veteranos como Tony Beats não foi fácil, e garantir terras que realmente valessem a pena minerar transformou-se numa batalha de inteligência e estratégia. Depois veio o investimento massivo. Monstro Vermelho. Esta não era uma estação de lavagem qualquer. Este era o tipo de máquina que podia fazer ou destruir uma estação. Foi preciso sangue, suor e frustração para o configurar. Mas quando começou a ganhar terreno, os resultados falaram por si. A recuperação do ouro disparou, provando que correr riscos pode levar a grandes recompensas. É claro que a mineração nunca é um mar de rosas. A 10ª temporada começou com uma crise global. Além das habituais dores de cabeça, teve de conciliar regras de segurança rigorosas, restrições de viagem e uma equipa em constante mudança. Novos rostos juntaram-se à operação, alguns dando o seu contributo, outros lutando para acompanhar. Encontrar o equilíbrio certo era fundamental, e ele esforçou-se para manter a equipa focada e garantir que todos sabiam o seu papel. Uma sequência de salários elevados mudou a temporada, resultando em algumas das melhores pesagens até agora. Mas, como sempre, quanto maior o sucesso, maiores os obstáculos. As máquinas desgastavam-se, avarias inesperadas consumiam os seus lucros e cada novo problema testava a sua paciência. Depois veio a 15ª temporada e as coisas tornaram-se pessoais. O seu braço direito, Carl Rosk, estava afastado devido a graves problemas de saúde, deixando um grande buraco na equipa. Sem ele, a carga de trabalho aumentava e cada erro parecia mais pesado. Mas desistir nunca foi uma opção. Reorganizou a equipa, tomou decisões rápidas e manteve as coisas a funcionar apesar dos contratempos.
Experimentar novas técnicas de mineração valeu a pena e, no final da época, estavam a extrair mais ouro do que nunca. Cada pesagem era uma vitória, provando que, mesmo quando tudo parecia contra ele, conseguia seguir em frente. A 10ª temporada foi um ponto de viragem de uma forma diferente. Ele foi-se embora. A mineração não envolve apenas resistência física. Também exige muito da mente. O stress, as perdas, a pressão. Tudo isso o atingiu. Dar um passo atrás para cuidar da saúde mental foi uma atitude rara num negócio que exige agitação constante. Quando finalmente regressou na 14ª temporada, não era apenas para procurar ouro. Tratava-se de retomar o controle sobre a sua própria vida. O regresso foi difícil. Teve de reconstruir a sua equipa, garantir novos territórios e lutar contra a burocracia só para fazer as coisas andarem. Mas, como sempre, não deixaria que os obstáculos o impedissem. Assim, a 15ª temporada trouxe o momento que todos esperavam. Depois de anos de contratempos, desafios e quase acidentes, ele e a sua equipa descobriram o maior depósito de ouro da sua história. A pesagem foi histórica. Um feito que fez com que toda a luta valesse a pena. Não se tratava apenas de dinheiro. Era a prova definitiva de que o trabalho árduo, a assunção de riscos e a resiliência podiam dar resultados que ninguém esperava. Estará Rick Ness realmente a deixar Gold Rush por amor? Ou há algo mais profundo a acontecer nos bastidores? Diga-nos o que pensa e não se esqueça de gostar e subscrever para mais. Sinto-me muito bem com a decisão de voltar e, honestamente, tenho uma nova energia para isso e uma nova paixão que tinha perdido. O mundo de Rick Ness desabou quando um diagnóstico devastador quase o afastou do trabalho e da vida que amava. A rotina implacável da mineração de ouro, já de si brutal até para os mais fortes, tornou-se uma batalha quase impossível pela sobrevivência. Mas Rick não estava apenas a lutar pela sua saúde, estava a lutar pela sua identidade, pela sua equipa e pelo seu futuro. Vamos descobrir as reviravoltas chocantes na sua viagem. Uma história de coragem, desgosto e um final que não verá chegar. Um diagnóstico que mudou o jogo. Rick Ness teve uma viagem de montanha-russa ao longo dos anos. E não foi nada divertida. Depois de quase 15 anos a ser um grande nome na mineração de ouro e nos reality shows, a vida deu-lhe uma surpresa. Um diagnóstico médico difícil que virou o seu mundo de pernas para o ar. Rick sempre foi o tipo que investigou profundamente, literal e figurativamente, a série Gold Rush, do Discovery Channel. Mas não se tratava de encontrar ouro, mas de encontrar uma forma de continuar quando tudo parecia estar a desmoronar-se. Mas depois, Rick fez uma escolha chocante, que poderia destruí-lo ou definir o seu maior regresso. A mineração não é propriamente um passeio no parque. É apenas suor, coragem e dias longos que levam até as pessoas mais saudáveis ao seu limite. Para Rick, os riscos eram ainda maiores. O diagnóstico não foi apenas uma batalha pessoal. Atingiu-o onde mais lhe doía. A sua capacidade de liderar a sua equipa e de realizar o trabalho. Imagine tentar comandar o espetáculo quando o seu corpo não concorda com o plano. Era esse o tipo de desafio que ele enfrentava. Rick não é o tipo de rapaz que fica sentado a sentir pena de si próprio. Claro que houve momentos de frustração, medo e dúvida. Ele é apenas humano, mas não deixou que esses sentimentos tomassem conta dele. Em vez disso, enfrentou a sua nova realidade de frente. Começou a fazer mudanças, tanto no trabalho como na vida pessoal, para contornar as suas limitações. Foi um ato de equilíbrio. Descobrir como manter a operação de mineração de ouro a funcionar e, ao mesmo tempo, cuidar de si próprio. Uma coisa que é clara em relação a Rick é que ele tem coragem. Quando a sua saúde tornou o lado físico da mineração mais difícil, encontrou formas de se adaptar. Confiou mais na sua equipa. Ajustou a sua carga de trabalho e procurou aconselhamento junto de profissionais médicos. Também se abriu sobre o que estava a passar, mostrando um lado seu que os fãs não tinham visto antes. Foi um lembrete de que até as pessoas mais difíceis precisam de apoio. Por vezes, a equipa e os fãs de Rick apareceram realmente para apoiá-lo. As pessoas que o rodeiam, dentro e fora dos ecrãs, tornaram-se a sua tábua de salvação. O seu encorajamento manteve-o firme nos dias difíceis, e a fé que tinham nele ajudou-o a acreditar em si mesmo. Para os fãs, a sua história era mais do que apenas mais um enredo em Gold Rush.
Foi uma lição de resiliência e um lembrete de que todos têm as suas dificuldades, independentemente de quão bem-sucedidos pareçam por fora. Para Rick, não se tratava apenas de sobreviver. Tratava-se de encontrar uma forma de voltar a prosperar. Mesmo quando as coisas pareciam impossíveis, continuava apaixonado pela mineração. Abandonar o trabalho que amava poderia ter sido uma saída fácil, mas não é isso que ele é. Em vez disso, descobriu como fazer isto funcionar. Continuou a aparecer, provando que a determinação pode, por vezes, ser mais poderosa do que a força física. Enfrentar os seus problemas de saúde também deu a Rick uma nova perspectiva de vida. Quando se depara com algo que o obriga a abrandar, começa a perceber o que realmente importa. Para Rick, isso significava valorizar as pessoas ao seu lado e as pequenas vitórias ao longo do caminho. Falou sobre como a experiência o ensinou a cuidar melhor de si e a contar com os outros quando necessário. Estas não são lições que se aprendem da noite para o dia, mas tornaram-no claramente mais forte a longo prazo. A mineração não é apenas um trabalho para Rick. É a sua paixão, o seu sustento e a sua identidade. Este diagnóstico poderia ter-lhe tirado tudo isto, mas, em vez disso, deu-lhe um novo motivo para lutar. Superar os desafios no seu caminho não foi fácil, mas a determinação de Rick garantiu que se mantivesse em jogo. Embora o diagnóstico pudesse ter afastado a sua carreira na mineração permanentemente, Rick recusou-se a deixar que isso acontecesse. Em vez disso, adaptou-se e encontrou um novo ritmo que funcionou para ele, mesmo fora das câmaras. A sua jornada inspirou os fãs de Gold Rush. A sua honestidade e coragem repercutiram-se profundamente, fazendo com que a sua história fosse mais do que mineração. Tornou-se uma prova de que se agarra ao que mais importa. Para muitos, a sua perseverança ofereceu esperança e encorajamento nas suas próprias lutas. As exigências físicas da mineração são extenuantes. Longas horas, maquinaria pesada e trabalho implacável. Enfrentar estes desafios com uma condição médica grave parecia quase impossível. No entanto, a sua determinação em seguir em frente destacou a sua extraordinária força e caráter. Ao longo da sua jornada, tornou-se também um defensor do autocuidado e da saúde mental. Num sector difícil, onde tais temas raramente são discutidos, a sua franqueza trouxe uma atenção muito necessária à importância dos mesmos. Ao partilhar as suas dificuldades, encorajou outros a procurar ajuda e mostrou que a vulnerabilidade é uma forma de força. A sua jornada não foi perfeita, e ele seria provavelmente o primeiro a admiti-lo. Houve momentos em que as probabilidades pareciam intransponíveis. A pressão de liderar uma equipa, satisfazer as exigências da mineração e cuidar da saúde pessoal poderia facilmente ter sido demasiada. Mas, em vez de desistir, continuou a seguir em frente, demonstrando o tipo de determinação que transforma uma história difícil numa inspiradora. A vida de Rick era estável, até que um desafio o atingiu e testou tudo o que tinha, juntando os pedaços após a traição. Determinado a não deixar que a traição o definisse, tomou medidas proativas para proteger a sua operação. Investiu em medidas de segurança adicionais, desde câmaras melhores até controlos de acesso mais rigorosos. Estas alterações não visavam apenas proteger o seu equipamento, mas também resgatar a sua paz de espírito. Saber que a sua visão estava segura permitiu-lhe concentrar-se no que faz melhor: minerar ouro e liderar a sua equipa nas adversidades. Esta experiência, por mais dolorosa que tenha sido, foi um momento decisivo para ele. Isso obrigou-o a reavaliar em quem confia e como gere a sua operação. Embora permaneça cauteloso, não deixou que a traição o deixasse amargurado. Em vez disso, optou por vê-lo como uma lição que, no final do dia, o tornará mais forte e resiliente. A sua história é um lembrete claro de que a traição pode vir dos lugares mais improváveis. É um conto de advertência para quem deposita a sua fé nos outros, realçando a importância da vigilância sem perder de vista o que há de bom nas pessoas. Mesmo perante a traição, a sua determinação inabalável e perspectiva positiva provam que os contratempos são apenas preparativos para reviravoltas. À medida que avança, concentra-se em reconstruir e prosperar. O roubo foi um capítulo negro, mas não é o fim da sua história. Com a coragem que lhe é característica e o apoio inabalável da sua equipa e dos seus adeptos, Rick Ness está pronto para transformar este revés em mais uma prova da sua resiliência.
Se a mineração de ouro lhe ensinou alguma coisa, é que as batalhas mais difíceis geram as recompensas mais ricas. E ele está mais determinado do que nunca a reivindicar o que é seu. Ainda assim, esta não foi a primeira vez que Rick se viu confrontado com a adversidade. E provavelmente não será a última. Desde os seus primeiros dias em Gold Rush, teve de enfrentar todo o tipo de obstáculos imagináveis. Maquinaria defeituosa, terreno traiçoeiro e a pressão constante para cumprir cotas são apenas parte do trabalho. Mas a traição, especialmente de alguém tão próximo, introduziu um tipo diferente de desafio, que testa a sua determinação de uma forma que nenhuma falha de equipamento jamais poderia fazer. À medida que as semanas se transformavam em meses, o impacto do roubo persistia. Não se tratava apenas de substituir os artigos roubados. Tratava-se de reconstruir a moral da sua tripulação e a confiança no seu círculo. A mineração já é um jogo de alto risco, onde cada decisão conta. Perder tempo e recursos com roubos agravou as dificuldades, criando um efeito cascata que se estendeu muito para além da sua operação. A capacidade de Rick se adaptar perante esta adversidade é uma prova da sua determinação inabalável. Para Rick, reconstruir não era uma opção. Era uma necessidade. O seu sustento dependia disso. Adotando uma abordagem metódica, começou a priorizar tarefas para estabilizar a sua operação. Primeiro, trabalhou na substituição do equipamento furtado. Algumas ferramentas foram substituídas por encomendas, enquanto outras foram emprestadas por colegas mineiros que simpatizavam com a sua situação. O processo não foi rápido nem fácil, mas foi um passo na direção certa. Para além das perdas materiais, Rick também se concentrou em reparar as relações dentro da comunidade. Enquanto alguns residentes locais o apoiaram, outros questionaram a sua decisão de envolver a polícia. Para Rick, a escolha não foi pessoal. Era prático. Permitir que o roubo fique impune cria um precedente perigoso, especialmente numa comunidade que depende tanto do respeito mútuo e da cooperação. Sabia que agir não era apenas uma questão de justiça. Tratava-se de definir o tom de como tais questões seriam tratadas no futuro. O processo de reconstrução não decorreu sem obstáculos. Os céticos da comunidade expressaram as suas opiniões, criando uma atmosfera de tensão. Rick, no entanto, manteve-se focado nos seus objetivos. Sabia que insistir na negatividade só iria distrair do que tinha de ser feito. A cada dia que passava, trabalhava incansavelmente para restaurar a sua operação à capacidade máxima, garantindo que a sua equipa tinha as ferramentas e os recursos necessários para ter sucesso. Apesar dos desafios, Rick encontrou momentos de encorajamento ao longo do caminho. Mensagens de fãs, ofertas de ajuda e pequenas vitórias na sua operação lembraram-no de que não estava sozinho. Estes momentos alimentaram a sua determinação, servindo como um farol de esperança num momento que de outra forma seria difícil. A resiliência de Rick tornou-se não só um triunfo pessoal, mas uma fonte de inspiração para muitos que seguiram o seu caminho. Uma das maiores lições que Rick retirou desta experiência foi a importância da vigilância. Embora sempre tenha considerado a sua comunidade um porto seguro, o roubo foi um lembrete claro de que a cautela é crucial. Reforçar a segurança do seu website não se tratava apenas de prevenir incidentes futuros. Tratava-se de restaurar o seu sentido de controlo. Para Rick, saber que a sua operação estava segura trouxe uma renovada sensação de confiança e foco. À medida que Rick continua o seu caminho, mantém-se comprometido com os valores que sempre o definiram. Trabalho árduo, lealdade e perseverança. Embora a traição tenha sido um capítulo doloroso, ela não o definiu. Em vez disso, tornou-se um catalisador para o crescimento, levando-o a adaptar-se e a superar os desafios de formas que nunca imaginou. A capacidade de Rick para superar as adversidades é uma prova do seu caráter, provando que, mesmo perante contrariedades, o sucesso está ao alcance daqueles que se recusam a desistir.